Bem, amigos da Alvorada Cultural, continuamos na 32ª Feira do Livro, entrevistando. Agora quero que conheçam a maior autoridade em Shakespeare que temos aqui em Brasília, Teófilo Silva, daqui a pouco, aqui na Alvorada Cultural, onde os protagonistas contam a história. O mundo é um palco, o novo livro de Teófilo Silva. Teófilo, como que está sendo essa feira? Como que você está lançando o livro? Conta para nós. Bacana, Raul. Muito satisfeito de estar aqui, que é a cidade que eu estou residindo, né? Eu sou de Fortaleza, mas moro em Brasília já há 14 anos, né? Nós está ocorrendo agora, nesse ano de 2016, os 400 anos da morte de William Shakespeare. Então está ocorrendo eventos no mundo todo. O mundo todo está festejando os 400 anos de Shakespeare. Chama de Shakespeare o Legado. E aí nós nos juntamos um grupo de estudiosos de Shakespeare e resolvemos escrever um livro, né? Contando um pouco disso do Shakespeare e etc. E juntou-se algumas pessoas com um livro que é organizado pelo professor José Roberto Cachumel, que é um grande estudioso de Shakespeare no Brasil, principalmente na área do direito, já autor de um livro chamado Medida por Medida. E lá no Rio de Janeiro ele juntou-se com outras pessoas e pegamos, inclusive, alguns shakespearianos assim, mais famosos, vamos dizer, mais superstars, né? No caso, você vai pegar a Fernanda Montenegro, né? Claro. Por que da Fernanda Montenegro está nesse livro? Porque é muito bacana o texto da Fernanda, porque ela conta que ela, com 17 anos de idade, ela foi assistir Hamlet pela primeira vez, em 1948, 49. Lá ela assistiu a peça, se apaixonou e voltou ao teatro mais 18 vezes. Nossa! E aí isso transformou a vida dela e transformou na atriz que ela é hoje. Olha só, a influência Shakespeare. Exatamente. Aí você tem o Pedro Bial. Por que Pedro Bial? Porque o Pedro Bial é neto de alemão, é filho de um Peter, que é o pai dele, que era apaixonado por Shakespeare, foi um dos primeiros caras a dirigir Shakespeare também no Brasil, ali pelos anos 50. E segundo ele, isso pesou muito na vida dele, e ele conheceu as duas mulheres com quem ele foi casado, a Júlia Gahn e a Fernanda Toschi, que é filha da Fernanda Montenegro, uma interpretando a Julieta e outra interpretando a Ofélia. Então isso teve um peso. Aí você vai pegar o Zé Roberto, que é um advogado, um professor, um eminente professor de Direito da Universidade de Cambridge, que resolveu pegar o Shakespeare e dar aulas de Shakespeare usando o direito na obra dele, O Mercador de Veneza, Medida por Medida. E aí você vai ter outros, né, muitos outros. E tem eu, né, que eu já escrevi 2 livros sobre Shakespeare anteriormente, sou um apaixonado por Shakespeare. Eu escrevi o primeiro livro de ensaio chamado A Paixão Segundo Shakespeare, onde eu discuto o amor, o orgulho, a vaidade, a música. 2 ensaios bem interessantes que são Marx, leitor de Shakespeare, e Freud, versus Shakespeare, que eram apaixonados por ele. E depois eu comecei por conta disso a me aprofundar mais ainda no Shakespeare. Fui convidado um período para escrever uns artigos no Globo Online, no Blog do Moreno, onde eu, durante 5 anos eu escrevi um artigo semanal discutindo o problema da contemporaneidade, todas as nossas questões contemporâneas à luz do pensamento de Shakespeare. Eu escrevi 250 artigos no período de 5 anos. E depois continuei. Hoje eu continuo quase toda semana, quinzena, escrevendo um artigo sobre Shakespeare dirigido, discutindo nossos problemas. Então, eu peguei, em 2012, uma centena desses artigos, desses 250 do Globo Online, que eram reproduzidos em vários blogs no Brasil, e montei um livro chamado Shakespeare Indignado, onde eu dividi ele em 5 temas, né? Foi um livro até que foi bem recebido, bem comentado. E aí, com esse cabedal de Shakespeare que eu já tinha, quando esses professores, esses estudiosos foram escrever, eles me convidaram também para participar desse livro. E o que é que trata esse meu livro, né? O Mundo é o Palco. Eu chamo de... que era um conceito para mim que eu não conhecia bastante. Eu ia escrever sobre uma coisa, porque Shakespeare é uma galáxia. Shakespeare é uma galáxia, é muita coisa, temas que ele aborda. E aí eu comecei a escrever sobre a música, mas eu não podia deixar de discutir algumas questões. Na verdade, eu resolvi fixar muito algumas coisas. Talvez você me pergunte o que é que uma coisa tem a ver com a outra.
eu misturei música com Eduardo Cunha, que era presidente, esse famigerado presidente da Câmara dos Deputados que está no processo de destruição, de implosão, né? Então, o meu tema se chama A Teoria da Música das Esferas, que é uma teoria belíssima, que eu confesso para você que eu não conhecia. Mas aí, eu, sabendo da enorme e gigantesca presença da música na obra de Shakespeare, só para termos uma ideia, quando eu começo com o artigo, Shakespeare existem um catálogo que não tem no Brasil, publicado nas editoras americanas, são 5 volumes, que dá um total de 2.000 páginas, dos registros da música na obra de Shakespeare. Então são 250 óperas, são centenas, talvez milhares de trilhas sonoras, em música pop, no YouTube. Então a música, você não, tanto que nas 38 peças escritas pelo Shakespeare, só uma não tem música, a Comédia dos Erros. Todas as outras peças ele fala da música, do prazer de ouvir música e tal. Então eu peguei um conceito que tinha, que era a teoria da música das esferas, que vem do filósofo grego, e peguei essa teoria e trouxe para cá, que era o seguinte, é do Pitágoras essa teoria. O Pitágoras, que praticamente é o pai da matemática, o filósofo é o pai da matemática, e você sabe que tem toda uma relação da música com a matemática. E naquele tempo tinha essa teoria da música das esferas, que ele só dizia que as pessoas que viviam em paz com a natureza e a harmonia com a vida tinham a capacidade de ouvir essa música. Esse conceito se perdeu. Quando foi mais na frente, o Kepler, Johannes Kepler, chamado as 3 leis de Kepler, muito antes ainda da ciência que está se tornando o que é hoje, com toda a tecnologia, ele empiricamente, ele teoricamente, não empiricamente, ele por teoria, inferiu o movimento dos astros, dos planetas, da obra do Sol, cometas, e hoje, com toda a ciência, com tudo que eu tentei, com a tecnologia, tudo aquilo foi comprovado. Então, hoje a música das esferas, depois que os satélites sobem no Sol, na Lua, dizem que hoje é o movimento do Sol, que o ser humano só tem a capacidade de ouvir até uma certa quantidade de decibéis, então não ouvimos mais. Mas eu associo também a música das esferas à harmonia do homem com a sociedade, com a natureza e com a sociedade. E aí entra o Eduardo Cunha. Onde é que o Eduardo Cunha entra em tudo isso? Eu tenho uma tese, e isso é muito presente na obra do Shakespeare, que é a questão dos vilões, das figuras más, perversas. Então ele tem o Ricardo III, que é um rei que mata 7 aspirantes ao trono para ele se apossar do trono e virar rei da Inglaterra. Você vai ter o Edmundo, que é um outro, um rei também, que é um super absurdo, cruel, frio, malvado, perverso. O Macbeth. O Macbeth, por exemplo, é onde eu associo o Eduardo Cunha. Eu tinha escrito, ainda um desses meus artigos que eu te falei, um ano e meio atrás, eu tinha escrito um artigo onde eu chamo, e é belíssima a sentença do Shakespeare, que você vai bem em cima, que é uma sentença quando o sargento se aproxima do Macbeth, quando ele vem de uma batalha a favor da Escócia, e ele diz: Macbeth, as múltiplas vilanias da natureza enxameavam dele. Olha a beleza dessa sentença, todo o detalhe está englobado tudo, a maldade, né? As múltiplas vilanias da natureza enxameavam dele. E eu digo que o Eduardo Cunha é essa pessoa que engana todas as vilanias da natureza. Bom, aí vai junto. Então, aí eu, no artigo que eu faço, eu digo ainda que o Eduardo Cunha, Shakespeare, tem outra sentença do Macbeth, que o Macbeth assassinou o sono, porque ele matou o rei da Escócia. Então, quando ele matou, ele se assassinou o sono e nunca mais dormirás. Aí eu digo que o Eduardo Cunha, com todos os crimes que cometeu, ele assassinou o sono e não vai mais dormir por conta disso. E vou mais além, aí eu vou numa sentença de Shakespeare fortíssima, que é também do Macbeth, porque tem umas bruxas que prognosticam que ele vai ser rei da Escócia. Depois ele se engana, se enrola todo e se lasca. Aí ela diz: Macbeth assassinou o sono e nunca mais dormirá. Macbeth viverá como maldito. E é isso que eu digo, que o Eduardo Cunha assassinou o sono, nunca mais vai dormir. O seu outono de folhas amareladas começará a cair, que é o que você viu. Ele perdeu, foi afastado da presidência da Câmara, ele foi derrotado da CCJ, ele já está procurando lugar para morar, já está chorando. E o próximo passo, que eu não tenho dúvida, ele vai ser caçado e em seguida preso. Aí eu digo que ao ser preso, ele não vai ter, por ter quebrado a harmonia da sociedade e da natureza, ele não vai mais conseguir ouvir música. A única música que ele terá direito de ouvir será a música
os criminosos que vão estar presos com ele. Os assassinos, traficantes e aquelas pessoas que romperam a ordem na natureza. É esse o foco do meu ensaio no Del Paulo. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. O jornalista e escritor maranhense acaba de lançar seu 5º livro de poesia. Você pode adquiri-lo no site da editora Quiron. Boa leitura! Na 32ª Feira do Livro Brasília, MS Fayez e agora com seu último livro, O Retrato da Condessa. Como que está? Tudo bem? De livro novo? Esse aqui foi o último que saiu na Bienal do ano passado, na Bienal do Rio. Fale brevemente sobre ele. O que é? É um romance histórico com uma viagem no tempo, então ele é um contemporâneo com histórico. Tá tudo misturado aqui. Romance light, comédia romântica. E estes anteriores que mostrei aqui são uma trilogia. É uma trilogia onde tudo se passa como se fosse no universo jurídico. Personagens? O primeiro livro é um advogado, o segundo livro é um promotor e o terceiro livro é um juiz. Mas a história se passa em Boston, nos Estados Unidos. Ah, é? Você, por que colocou seu romance lá? É porque eu gosto de uma série americana chamada The Good Wife. E aí eu acabei me empolgando para escrever. Que legal. E novos projetos, o que tem por aí? Na Bienal de São Paulo agora vou lançar o 6º livro pela editora Pandorga. O que é? É um Young Adult que vai ser sobre uma banda de rock. Você escreve em que horário? Como funciona o seu processo criativo? Eu escrevo... Manhã, tarde, noite? Como o horário que os filhos deixam. Ah, é? No papel, no computador? No computador. Desde que idade você escreve? Eu comecei a escrever em 2009. 2010. Aí meu primeiro livro publicado foi em 2013. De 2013 para cá já vieram 5, né? Meu escritor inesquecível. Se eu fosse citar um brasileiro, Machado de Assis, porque ele é fantástico. E o livro? E até hoje ninguém... Dom Casmurro. E Memórias Póstumas de Brás Cubas, que até hoje ninguém conseguiu barrar o defunto autor. E na literatura romântica, Nora Roberts, que é uma escritora americana, que eu cheguei até o ano passado, eu fui lá para os Estados Unidos para conhecê-la ao vivo. Um livro sobre coaching. Se trata de uma coletânea. Você aceita ser feliz? Esse livro, ele é uma coletânea onde a gente juntou grandes nomes do coaching para poder que a pessoa que leia ele tenha um resultado bem próximo de uma sessão, de um processo de coaching, que hoje não são todas as pessoas que têm acesso a isso, devido ao preço. Então a gente, através do livro, criou uma metodologia para que as pessoas possam ter um resultado bem aproximado de um processo de coaching que é mudança de vida, é uma estratégia diferente de comportamento, de meios de viver, para que você tenha um resultado bem diferente do que você está tendo hoje. Como é seu nome? João Paulo. João Paulo o quê? Miller. Miller, João Paulo Miller. E seu nome é? Monique. Monique quê? Monique das Neves. Qual foi sua participação na coletânea? O meu capítulo é o capítulo de Missão, Propósito e Valores, onde eu ajudo as pessoas a descobrirem ou redescobrirem suas missões. E no capítulo também a gente tem um exercício muito prático e muito eficaz para que as pessoas possam descobrir essa missão. Qual foi o processo de seleção dos autores? Então, a gente buscou através das escolas que formam coaches hoje, as pessoas que têm hoje como é que eu posso dizer, um engajamento maior no processo, no meio, com trabalhos, já com resultados de pessoas, já com resultados satisfatórios.
E aí a gente foi buscando aqui em Brasília, em São Paulo, em Curitiba, pessoas já que tinham um nome, um resultado, experiência já com pessoas e resultados satisfatórios.